Bom, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de vocês e já agradeço antecipadamente pela paciência. Como eu falei um pouco antes da gente começar, eu vou, eu espero conseguir gravar, além de fazer essa transmissão do, do streaming da tela para vocês e quando a gente fala, eu pretendo gravar a reunião, mas aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí depois colocar no YouTube. Mas aí, quando acabar, eu vou perguntar para vocês de novo se tudo bem eu colocar no YouTube, porque como a voz de vocês eventualmente vai aparecer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no meio, que vocês têm todo o direito de interromper a qualquer momento. Isso acontecendo, se todo mundo permitir, eu posto no YouTube e aí depois fica lá para a eternidade, certo? O Marcos caiu, mas enfim, vai estar no YouTube, eu espero. E só para refrescar um pouco a memória do que foi feito, no último, na semana passada, o que a gente viu foi uma breve discussão da parte histórica da coisa, de como surgiu a abordagem axiomática, que a gente vai estudar em teoria dos conjuntos. Viu a questão das geometrias não euclidianas, como isso motivou o trato axiomático da coisa. Viu que teve um cara chamado Frege que resolveu usar, tentar axiomatizar conjuntos para fundamentar a aritmética e as coisas que ele fazia. Viu que um dos axiomas que ele usou para fazer isso, chamado axioma da abstração, era um axioma muito forte, que é um axioma que diz que se você tem, a menos de precisão, se você tem uma propriedade P, então existe o conjunto das coisas que tem aquela propriedade. Isso te dava o paradoxo, isso te dá o paradoxo de Russell. E aí discutimos que surgiram alternativas para os axiomas do Frege. E o que a gente vai estudar é a versão moderna da alternativa desenvolvida a princípio pelo Zermelo. E a gente prosseguiu nisso. A gente fala um pouco de axioma da escolha, mas isso vai entrar depois. A gente viu um pouco da questão da linguagem, de como vai funcionar a linguagem na teoria dos conjuntos, que a gente vai ter essas fórmulas atômicas aqui, vão ser x pertence a y, x igual a y, vão ser, em certo sentido, os átomos das palavras, das sentenças que a gente vai formar em teoria dos conjuntos. E aí, uma vez que a gente tem essas fórmulas, a gente conecta, a gente forma palavras novas, sentenças novas, juntando sentenças antigas com conectivos. A gente faz o e, a gente faz o ou, tem o implica, aqui, e por enquanto isso é só expressão, a gente não está dando significado ainda. Aí tem o C somente C. Se a gente tem duas fórmulas, a gente monta uma fórmula nova assim. Tem esse aqui, que é a negação. Então a gente tem uma fórmula, a gente pode colocar a gente ganha uma fórmula nova colocando esse símbolo na frente, que é a negação. E aí tem o existe x tal que é a fórmula e o para todo x tal que é a fórmula. Isso só palavras sem significado, sem valor lógico. Daí, na hora de interpretar essas fórmulas, o que a gente faz, estamos em lógica clássica, a gente faz o seguinte, vão ter as fórmulas que a gente vai atribuir valor de verdade, que são os axiomas, e aí, a partir desses axiomas que têm valor lógico verdadeiro, a gente atribui valor para essas outras fórmulas, φ e psi, φ ou psi, φ implica psi, φ sei somente psi, não φ, existe x tal que φ, e para todo x, φ, os valores lógicos que a gente vai atribuir a essas coisas são aqueles que a gente já está acostumado, sabe, um curso de álgebra 1, com
tabela verdade, aquelas coisinhas assim, tá? A ideia não é a gente entrar tão a fundo nisso. Vale um estudo mais aprofundado disso, mas pode ser feito depois. Aí a gente discutiu, aqui tem um exemplo de uma fórmula que está bem escrita, essa aqui uma fórmula que está mal escrita, que não está seguindo as regras de gramática que a gente fez. Aqui era uma explicação do que o sentido psicológico da coisa. Certo. E aí a gente começou a discutir os axiomas para valer. Primeiro a gente viu o axioma da extensão, que é um axioma que determina para a gente, ele diz, é o que caracteriza quando dois conjuntos vão ser iguais, certo? Então, a gente vai dizer que dois conjuntos são iguais quando isso aqui acontecer. Ou seja, quando para qualquer x pertencer ao primeiro, certamente C pertence ao segundo. Que é um jeito de você axiomatizar, abstrair a ideia de que o que determina um conjunto são elementos e nada mais. Depois a gente viu o axioma da separação, que ele não é exatamente um axioma, mas para cada fórmula φ ele dá para a gente um axioma, que ele diz o seguinte, fixou a fórmula φ. Ele diz que para qualquer conjunto A, existe um conjunto B, tal que para todo x pertence a B, C e somente C. O x está em A, que é o conjunto que você começou na história, e φ de x. E esse φ de x significa que o x tem a propriedade φ. Ok? Essencialmente, ele diz para a gente que a gente pode pegar um conjunto e separar um subconjunto dele, formado por todos os desgraçados que têm uma determinada propriedade, que a gente expressa em linguagem de conjuntos. Ok, aí eu expliquei aqui a ideia de o que é aquele φx, né? Que a gente tem uma fórmula, e nessa fórmula aparecem variáveis e quantificadores. As variáveis que aparecem indexadas, presas em quantificadores, a gente chama de variáveis ligadas. As outras são as variáveis livres. E a graça de você ter variáveis livres é que você pode substituir uma variável livre por algum objeto do seu universo em particular e testar e ver se quando você pluga esse novo objeto na fórmula, no lugar do z, se ela fica verdadeira ou falsa. É quase como se fosse uma função mesmo. E aí a gente vai escrever, a gente escreve, se φ é a fórmula, a gente costuma escrever φ do objeto para indicar que o objeto, quando você pluga ele na fórmula, torna o resultado disso verdadeiro. Aí aqui a gente fez umas definições, a gente definiu o que é inclusão, o que é inclusão própria, o que é não haver a inclusão. Aí a gente provou rapidamente que A igual a B, C somente C, A está contido em B e B está contido em A, que é um jeito de reformular o axioma da extensão. Tá? Aí teve esse lema feio aqui, que foi para mostrar que existia um conjunto vazio. Ou seja, existe um x, só que para todo y não pertence a x. A ideia dessa prova, só estou dando refrescando a memória, tá? A ideia dessa prova foi, bom, pega um x que existe, pega um conjunto A, e aí desse conjunto A a gente separa um B formado por todos os elementos que satisfazem isso aqui, a negação de y ser igual a y. Então, você pega todos os elementos do A que são diferentes de si mesmos. Bom, como não existem elementos que satisfazem isso, não vai poder existir elementos nesse subconjunto B que você montou. Então, esse subconjunto B é vazio e é ele que satisfaz isso aqui. Ele é o X que você procurava aqui nesse lema. Certo?
Isso aqui é a versão mais humana da escrita, do que eu falei. Aí depois a gente provou que o vazio estava contido em todo mundo, certo? Em outras palavras, dado qualquer subconjunto, dado qualquer conjunto, o vazio está contido nesse conjunto. E aí a última coisa que a gente provou foi que não existia universo quando você está com esses axiomas que a gente já fixou. Em outras palavras, a gente mostrou que não existe, então, não existe um Y, um conjunto Y, tal que para todo X, o X pertence a Y. Então, não existe alguém que contém todo mundo como elemento. A prova disso foi, a gente supôs que existia, e supondo que existia, a gente chegou na conclusão, a gente derivou de novo o paradoxo de Russell, que agora não é um paradoxo. A gente chegou numa afirmação falsa, digamos assim, então o problema está na suposição de que existe o Y. Então, a gente transformou o paradoxo de Russell num argumento para a não existência do universo. E aí foi isso que a gente viu no primeiro seminário, essencialmente. Então, o João, que não viu o primeiro, eu só avisei ele depois, falha minha, está relativamente por dentro, ou minimamente por dentro do que foi feito. Pergunta, então, para geral. Prossigo? Por mim, sim. Tá, o áudio ainda está razoável, o streaming está ok? Sim, tranquilo também. Tá bom. Então, vamos lá. Para agora, o que a gente vai ver, a gente vai avançar um pouco mais nessa parte. A gente vai ver alguns outros axiomas e a gente vai ver um pouco mais das coisas que a gente consegue brincar aqui. Antes de mais nada, então, uma coisa que vai ser muito útil para a gente é essa notação aqui. A gente vai introduzir a seguinte notação. Então, quando a gente tiver um conjunto A, então para um conjunto A e uma propriedade, ou seja, uma fórmula, né? Mas uma fórmula que tem uma variável livre, uma propriedade P, colocar assim vou colocar P de bolinha para indicar que é uma propriedade que eu posso colocar algum objeto no lugar aqui. Eu estou me ouvindo por quê? Tá. O Rigili chegou. E aí provavelmente eu estou me ouvindo através dele. Tá. Calma aí, eu vou botar aqui. Tá, beleza. Só para te tranquilizar, Rigili, eu tô tentando gravar. Além de transmitir, estou tentando gravar, então se der certo e depois todo mundo aceitar, eu vou postar no YouTube. Então o início vai ter como rever. Beleza? Mas, ok. Então, dado um conjunto A é uma propriedade P, a gente vai denotar assim, que vai ser uma mão na roda, a gente vai denotar dessa forma que A pertencente a tal que P de A, ou seja, o conjunto de todos os infelizes que moram no A, que satisfazem a condição P de A. A gente vai denotar esse cara aqui, denotamos por isso, o único
conjunto B, tal que para todo x, x pertence a B, C e somente C, x pertence a A e P de A. Então, agora a gente vai fixar a notação que a gente usa para definir subconjunto. Okay? A existência desse B, quem diz para a gente é o axioma da separação, porque lembra, era para todo A existe um B tal que isso aqui acontece. Então, esse B existe. Esse B é único por causa do axioma da extensão. Porque se você tivesse um outro B', tal que para todo x, x pertence a B, linha, C e somente C, x pertence a A e vale P de A, o que a gente ia ter é que para todo x, x pertence a B', C e somente C, x pertence a B. Então, pelo axioma da extensão, isso aqui tudo diz para a gente que B é igual a B'. Sendo o único, o que a gente usou para definir esse B? A gente usou o A e a propriedade. Então, é razoável a gente fixar uma notação para denotar esse cara, já que ele é único. E a gente vai denotar assim. E aí fica uma mão na roda, dá até para colocar assim, lema, que a gente não precisa mais ficar toda hora lembrando que, pelo axioma da separação, fulano de tal existe. Não, quando a gente está nesse contexto, isso aqui existe. Então, existe esse negócio aqui. Existe o conjunto que satisfaz isso aqui e ele é único. Que é essencialmente o que a gente discutiu aqui em cima. Beleza? Há problemas com isso? Vou assumir que não. Então, eu vou prosseguir. Certo. Agora, a gente vai começar a fazer alguns exemplos de coisas que a gente consegue construir com isso. Então, o primeiro exemplo é interseção. Então, suponha que seja... Eu podia usar uma letra minúscula também, mas eu vou aderir ao uso comum de você usar letras diferentes para conjuntos de natureza diferente, mas tudo vai ser conjunto, mas... Então, a gente vai pegar um F, um conjunto diferente de vazio. Nesse caso, a gente tem o direito de definir esse conjunto aqui. O conjunto de todos os caras, deixa eu só colocar assim, como é diferente de vazio, então existe um A que pertence ao F. Então, como existe esse A, já que ele é diferente de vazio, eu tenho o direito de fazer o subconjunto de todos os X que pertencem ao A, tais que para todo, deixa eu usar outra letra, tal que para todo C pertence a F, implica que X pertence a C. Okay? A gente tem o direito de considerar isso aqui. Então, empiricamente, o que isso aqui está falando? Um cara vai morar aqui se ele pertencer em todo mundo que pertence ao F. Isso é o que a gente costuma xingar assim. Aliás, a maioria das pessoas gosta de escrever isso aqui assim: interseção dos Czinhos, tais que C pertence a F. Só que, bom, não há por que escrever assim. Você pode escrever assim, às vezes é útil para a memória, mas você também pode escrever assim: interseção da família F. Então, a gente vai usar essas duas notações.
interseção da família F, a interseção de todos os Czinhos que estão lá. Nota que isso aqui, se a gente tem, então, exemplo. Então, um exemplo dentro do exemplo. Se F fão é igual a um A e um B, e aqui há o problema de que por que isso aqui existe, mas vamos só supor que isso aqui é o que a gente já conhece, tá? Como são o conjunto que tem esses dois caras. Então, imagina que a gente tem um conjunto que só tem esses dois caras, tá? Por que existe a gente vai ver já já, mas a pergunta é importante. Então, é um exemplo que a rigor ainda não teria o direito de fazer com vocês. Mas por que existe? Mas supondo que ele está aqui, quando a gente faz a interseção do Fão, pela definição, o conjunto de todos os... Eu fixo um desses caras, então eu posso fixar o A, é o conjunto de todos os X que estão em A. Tais que para todo C que pertence a F, tais que para todo C, se C pertence a F, então X pertence a C. Só que os únicos Cs que pertencem a F são o A e o B. Então, isso aqui não é difícil se convencer de que é o conjunto de todos os X's que pertencem a A, tais que X pertence a A e X pertence a B. Eu vou deixar o E é quase igual, tá? Enfim. Bom, isso aqui está redundante, então o conjunto de todos os x que pertencem a A, tais que x pertence a B, e isso classicamente a gente denota assim. Então, isso aqui é só um jeito generalizado de você falar de interseção, que antes você falava só de duas, de finitariamente, agora você não depende mais de cardinalidade para falar de interseção. Tudo bem aqui? Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa. Não, ninguém digitou nada. Um adendo importante é que aqui eu fiz essa exigência aqui, que o F fosse diferente de vazio. Então, cabe uma observação, já que é 5h28, dá tempo de fazer essa observação. Se a gente tivesse o F igual a vazio, a gente não tem o direito de fazer isso aqui. Então, a gente não tem o direito de fazer a interseção da família vazia. Porque se a gente tivesse o direito, interseção da família vazia, seria o conjunto de todos os x's, de todos os x's, colocar assim só, porque na nossa definição a gente dependeu de pegar alguém que estava no cara, então aqui não tem esse alguém, mas ignora essa parte. Se a gente pega o conjunto da interseção do vazio, como sendo o conjunto de todos os caras, então aqui para todo A pertence a vazio implica X pertence a... Como não existe A pertencente a vazio, essa implicação ela é verdadeira por vacuidade. Porque para ela ser falsa, deveria existir alguém no vazio tal que o X não pertence a ele. Então, você passaria a ter aqui qualquer elemento do seu universo ia estar lá. Então, a interseção do vazio seria o universo. O universo não existe. Então, não existe interseção do vazio. Alguns livros, eles definem interseção do vazio como sendo algum conjunto em particular em que você está trabalhando naquele cenário. Então, se você está trabalhando com o anel A, então a interseção do vazio vai ser o A. Você está no espaço vetorial V, a interseção do vazio vai ser o V, de acordo com o contexto. Mas, para a gente, eu acho mais honesto dizer que não existe conjunto
a interseção do vazio. Então, essa aqui não existe. Mas o motivo seria esse. A gente fica sem ter como pegar o carinha inicial que a gente pegou aqui para fazer. Tá. Um exercício só para praticar o uso de axioma, quem quiser praticar isso, é que se você pega se A e a linha pertencem a F, então quando a gente faz aquela coisa ali, X pertence a tal que para todo C pertence, tal que para todo C, C pertence a F implica X pertence a C, esse conjunto é igual a esse conjunto. O X pertence à linha, tais que para todo C, C pertence a F, implica X pertence a C. Em outras palavras, se a família é não vazia, o conjunto que você pega dentro dele para montar a interseção, ele tem importância puramente virtual. Não importa. Porque como você vai interceptar todo mundo, em algum momento você vai pegar o outro, então não vai ter problema. Isso aqui vai sair pelo axioma da extensão. E aí isso libera um pouco a gente, do ponto de vista ético, de usar essa notação aqui. Porque essa notação aqui não faz menção ao A que a gente fixou, mas na hora da gente definir, a gente usou. Então poderia ser que dependesse. Esse exercício solicita que não depende e aquela notação é honesta. Tá? Seria o universo. É isso. Eu não tinha visto que você tinha escrito rígido, mas você acertou. Ok. Alguém tem alguma dúvida até aqui, antes de eu prosseguir? Eu acho que não. Então. Só para saber, o meu ritmo de fala está um pouco melhor que na outra? Tá dando para entender melhor? Sim. Pergunta. Ah, Se a gente falar que vai sair depois, se falar que vai sair, perdão? não, se a gente falar É que está cortando o vai sair áudio. perdão, O áudio está cortando um pouco. se quando a gente fala, se sai a gravação. Sai, a fala de vocês aparece na gravação. Por isso eu perguntei sobre da permissão de vocês para eu upar o vídeo. Tá, eu vou prosseguir. Se for o caso, pode me interromper. Tá, onde eu estava aqui. Outra coisa que dá para a gente. Então a gente definiu interseção com esse axioma. A gente consegue definir interseção já com os axiomas que a gente enunciou. Outra coisa que a gente consegue fazer é a gente consegue falar sobre complemento. Então, se A e B são conjuntos, então, se A e B são conjuntos é meio à toa aqui, né? Tudo é conjunto. Então, dados A e B, a gente tem o direito de definir isso aqui. A, B. Isso aqui algumas pessoas gostam de escrever com esse símbolo aqui, A menos B. Só que o menos tem um sentido algébrico, que a gente gosta de... Eu pelo menos, prefiro escrever A menos B como sendo o conjunto dos caras da forma A menos B, com A em A e B em B. Só que a gente ainda não tem álgebra aqui. E eu gosto de deixar isso distinto. Então. Esse aqui é o barra set minus, né? Set minus.
Então, o LaTeX está com a gente nesse. Então, a gente tem o direito de definir esse negócio assim. O conjunto de todos os x's que estão em A, tais que o x não está em B. Nota que é uma instância imediata desse tipo de notação aqui. A gente pegou todo mundo que está lá, no A que satisfaz uma propriedade. A propriedade, no caso, é não pertencer ao B. Então, a existência desse tipo de conjunto, ela é automática. Aí, uma coisa que pode incomodar até aqui, o que a gente conseguiu fazer foi pegar uma família F, diferente de vazio, e com essa família F a gente conseguiu montar uma família que a gente chamou sim, e se a gente tem A e B, a gente conseguiu montar um negócio que a gente chama assim. Só que observem o seguinte, se você pega um A que pertence ao Fão, então esse A ele está contido nessa que a gente definiu como sendo a interseção do F. Por quê? Não, minto, é o contrário, desculpa. É o contrário, e eu tô sóbrio. A gente tem isso aqui, a interseção do F contido no A. Porque se um X pertence a essa interseção, então ele pertence a todos os membros, em particular ele pertence ao A. E aqui, se você pega um X que está aqui dentro, se você pega um X que está no A menos B, na diferença entre A e B, então, em particular, ele está no A. Então, do ponto de vista de criação, esses axiomas que a gente tem até agora, que a gente enunciou, eles só fazem a gente criar coisas para baixo. A gente tem alguma coisa e a gente consegue olhar para dentro daquilo e separar coisas. A gente não consegue formar coisas maiores e novas. Isso é porque o axioma da separação ele é aquele axioma do Frege, super poderoso, capaz de criar qualquer coisa, só que com as pernas quebradas. Você tirou o poder de criar qualquer coisa do nada e você precisa ter alguma coisa previamente dada. Então, os outros axiomas que a gente acrescenta são para ajudarem a recuperar parte do poder perdido quando você limitou o axioma da abstração de Frege. Então, o primeiro que a gente vai colocar, e aí vai ficando mais fácil de lembrar os nomes também. Axioma do par. O axioma do par, ele vai dizer para a gente que a gente pode fazer pares. Então, essencialmente, em linguagem humana, seria isso. Se A e B são conjuntos, dados A e B, então, dados A e B, existe o conjunto C igual a isso aqui e isso aqui, na linguagem que a gente já conhece. No linguajar de conjuntos que a gente tem, como que a gente vai dizer o que significa isso aqui? A gente escreve ele explicitamente, seria isso. Para todo A e para todo B, existe um C, tal que para todo x, x pertence a C, C e somente C, x é igual a A, ou x é igual a B. Então, esse aqui é o axioma do par. Deixa eu ver. Há lugares que eu já vi ele enunciado só com essa direção. No sentido de que existe um conjunto C, tal que para todo x,
x igual a A ou x igual a B implica x pertence a C. Porque aí, uma vez que você tem isso, você está dizendo que existe um conjunto possivelmente maior que contém esses dois, e aí você usa o axioma da separação para excluir os outros casos, para conseguir o resto da seta. Só que isso é uma embramação, a gente não precisa disso. A gente pode simplesmente já colocar no nosso axioma, já que somos pessoas práticas. Então, esse aqui é o axioma. Então, para todo A e para todo B, existe um C tal que para todo x pertence a C, C somente C, isso acontece. Então, agora, a gente está conseguindo criar coisas novas. Então, se eu tenho dois conjuntos, eu consigo montar um terceiro que tem só aqueles dois elementos. E aí eu consigo montar, agora eu tenho três conjuntos, e eu posso montar outro. Eu posso ir montando outro, a gente consegue ir montando várias coisas. E aí esse axioma já é suficiente para a gente fazer algumas coisas interessantes. A primeira delas é um conjunto que só tem um elemento. Então, eu tinha sido 2 ali, vou colocar agora 3. Vamos colocar... Ah, aliás, vai que o Thiago vê isso, ele enche o saco com esses negócios. Cadê? Aqui é o 0. Aqui é o 1. Pronto. E agora não é o 3, é o 2. Pronto. Só vai que ele assiste, ele enche o saco com isso. Então, pronto. Estou sendo consistente com a minha filosofia. Então, se a gente pega um conjunto a gente pode definir isso aqui. Na definição aqui, no axioma do par, é para todo A e para todo B. Certo? Então, eu posso, em particular, esse C que existe para tudo, para cada A e para cada B existe um C. Em particular, se eu pego B igual a A gente vai ter esse conjunto C aqui. C, A, vírgula A. Esse cara é o conjunto tal que x pertence a C, C e somente C, x igual a A, ou x igual a A. Em outras palavras, C e somente C, x igual a A. Então, é o que a gente costuma xingar assim. Ó. A gente consegue agora fazer um conjunto que só tem um elemento. Que legal, né? Mas é uma construção interessante. Aí depois, com isso, se a gente tem... Eu vou agora denotar com letra minúscula, porque para a gente é psicologicamente mais agradável. Então, dados x e y, a gente pode montar agora o conjunto que só tem o x e o conjunto que tem o x e que tem o y. E aí, agora a gente tem esse conjunto e esse conjunto. Então, a gente pode montar o conjunto que só tem esse e esse, o par, esse cara aqui. Esse cara, ele é frequentemente xingado assim. Costuma-se xingar ele assim. Então, a gente define isso aqui. Então, parênteses xy. E como a gente usa parênteses para a linguagem, há lugares que escrevem assim. X, Y. Em vez de parênteses, colocam esse langle e esse wrangle. Eu sou acostumado a usar esse aqui, eu prefiro esse aqui, mas quem achar que é mais razoável usar esse, tem todo o direito também. Os nomes que essas coisas recebem têm a ver com o comportamento de cada um deles com respeito a essas notações. Então, esse cara aqui, ele é chamado de par não ordenado
Porque se você, na definição, você troca a posição de B por A, você vai ter a mesma coisa. Então, AB, o par não ordenado que tem A e B como elementos, é igual ao par não ordenado que tem como elementos B e A. Esse cara aqui é o conjunto unitário, porque só tem um elemento. Em inglês, eles chamam isso de singleton. E tem uma tradução de um livro do Halmos, que eu acho... Opa, alguém mandou uma mensagem. A igual a B? Aonde? O que eu fiz? Ah, não, isso daí você falou de fazer um conjunto só. Eu fiz A igual a B para eu ter o unitário. Todo Ok? conjunto, ele é unitário ou ele não é unitário? Ah, todo conjunto é unitário ou não? Eu acho que sim, ou ele é unitário ou ele não é unitário. Ou eu não entendi sua pergunta. Essa forma de expressar, a gente olha para um conjunto necessariamente unitário. Eu. Tá, o seu áudio continua cortando. Não sei se seria o caso de você digitar, talvez. Você está digitando. Vai digitar. Enquanto você digita, então. Ah, então, um conjunto dessa forma que a gente tinha de unitário, e um cara dessa forma aqui, é o que a gente chama de é o par ordenado. Porque ele satisfaz isso aqui, ó. Quando a gente faz se xy é igual a um AB, C e somente C, x igual a A e Y igual a B. Então, a ordem com que você escreve eles aqui é importante. E isso aqui é um bom exercício, um exercício legal, porque faz você trabalhar com essas definições, com essa definiçãozinha aqui e ver todos os casos. Mas o mais importante para a gente é que a gente está vendo que agora a gente consegue definir uma coisa que funciona como aquilo que a gente já conhecia de separar ordenado. O que importa é ele ter essa propriedade, não muito como ele foi definido. Como ele foi definido, a gente só precisa saber para provar que ele tem essa propriedade. Ah, e aí, bom, a gente já, de um momento onde a coisa mais legal que a gente sabia fazer era o vazio, agora a gente já deu uma melhorada. Ah, mas esse axioma ainda ele é muito devagar, porque a gente só consegue fazer coisas tipo acrescentando de um a um. Então, tem um outro que o nome também é fácil de gravar, que é o axioma da união. Em linguagem, deixa eu ver. Opa, tem coisa nova aqui. O que estava perguntando é que se podemos provar que existem conjuntos que não são unitários. Sim. Voltando aqui, respondendo a dúvida do Ridley, B é unitário? C e somente C existe uh, um existe um X tal que X pertence a B e para todo Y
y pertence a B implica y ser igual a x. Então, isso aqui é um jeito de você dizer que o B só tem um elemento. Então, B é unitário se somente se existe alguém que pertence a ele e, para todo mundo, esse alguém pertence ao B. Se ele pertence, então ele é aquele x que você tinha. Não sei se isso responde a pergunta. Um outro jeito de você dizer que ele é unitário, depois que a gente já tiver visto cardinalidade, é isso. B é unitário se e somente C cardinalidade de B é igual a 1. Vai ser outro jeito de você dizer. Não sei se era essa a pergunta. Ou se o que você... Ah, tá. Porque tem uma outra coisa um pouco mais profunda escondida nessa pergunta, que é isso. O que impediria da gente ter uma situação assim? Será que existe um A que é igual ao unitário de A? Isso aqui vai ser um dos últimos axiomas que a gente vai ver. Provavelmente nem vai ser hoje, mas a resposta é que, por questão... Não é um axioma importante para a prática de quem não é de conjuntos, mas para quem é de conjuntos é um axioma fundamental, chama axioma da regularidade. Ele impede que isso aqui aconteça. Porque isso aqui acontece, A é igual ao conjunto que só tem o A. Para isso aqui acontecer, você vai ter que ter A pertencente a A. Isso é uma coisa bem estranha. Certo? Esse axioma da regularidade que a gente ainda vai colocar, ele proíbe esse tipo de coisa. Tá? Então seria um desdobramento da pergunta do Virgílio. Eu estava achando que era alguma coisa assim. Mas que bom que não foi, porque essa aqui é mais complicada. Essa aqui é mais simples. Então, voltando, deixa eu só ver que horas são. Quase 6 horas. Tá. O axioma da união, como o nome sugere, ele dá para a gente, ele garante a existência de uniões. Então, explicitamente, o que ele vai dizer para a gente é que, em palavras, dado um conjunto F, existe esse cara aqui, união de F. Vou escrever assim. Existe um conjunto de todos os x's. E agora eu vou escrever assim. Tal que... E eu já vou explicar por que eu vou escrever assim. Tal que existe F. Tal que F pertence a F. E X pertence a F. Que a gente costuma xingar assim. Opa, tem alguém... tá. Ou que a gente também xinga assim. Então, o que essa notação está dizendo para a gente? Que existe o conjunto de todos os xizinhos, tais que o que esse xizinho tem que satisfazer para pertencer ao conjunto? Existe um F, tal que F pertence a essa família F e X pertence a F. Empiricamente, ele está falando que essa coleção é a coleção de todos que pertencem a alguém que pertence ao F. Tá? Então, se a gente faz, de novo, o F igual a isso aqui, o conjunto que só tem A e B, e agora a gente sabe que tem direito de fazer esse tipo de coisa, esse união de F é o conjunto de todos os x'inhos, tais que existe um F que pertence a B, existe um F tal que... deixa eu fazer direitinho, pelo menos no começo, né? Existe um F tal que F pertence
a B e x pertence a F. Como a gente já sabe que as únicas possibilidades para F pertencer aqui dentro são F ser igual a A ou F ser igual a B, isso aqui está dizendo que esse é o conjunto dos x's, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Que a gente costuma xingar assim. Então, uma generalização da união usual de dois conjuntos. Coisas que podem estar incomodando vocês. Eu me sentiria incomodado no lugar de vocês. Essa notação aqui, com esse x aqui. A gente tinha combinado que escrever coisas assim. X pertence a A, tal que alguma coisa acontece. Tal que φ de x. E aqui eu não coloquei nada. Mas essa notação aqui era para quando a gente já tinha um conjunto e queria separar um subconjunto das coisas que satisfazem ele. Então, essa notação, em certo sentido, ela está atrelada ao axioma da separação. Aqui, o único jeito de eu colocar... Eu precisaria ter alguém maior do que esse A união B se eu quisesse definir a união como sendo subconjunto de alguma coisa. Então, nesse caso, essa notação aqui ela é permitida porque o axioma ele embasa esse tipo de coisa. Tá? Não é porque quando a gente escreve isso aqui, x tal que x não pertence a x, que dá o paradoxo de Russell. Ou quando a gente escreve isso aqui, x tal que x é igual a x, não é porque quando a gente escreve coisas assim, a gente tem problemas, tá? Esse aqui dá o paradoxo de Russell e esse aqui dá para a gente conjunto universo. Não é porque nesses casos dá problema que a gente nunca mais vai poder escrever coisas assim. X tal que alguma coisa acontece. Às vezes pode. Às vezes tem algum axioma que embasa aquilo. Esse é o caso, tá? Só para praticar a linguagem, como que é a expressão conjuntista na linguagem de conjuntos, assim, desse axioma, ela é assim, ó. Então, Renan, oi. aquela sua primeira anotação pode ser um caso particular dessa que você apresentou agora, não? Porque você pode pegar x e tal, que x pertence a e a propriedade. Ah, tá, sim. Vai ser futuramente, porque para isso aqui existir, para isso aqui fazer sentido, para essa anotação fazer sentido, tem que ter um conjunto tal que tem que existir um conjunto que satisfaz isso. Se P de x, então x pertence ao conjunto. Que é essencialmente o que o axioma diz. Então, essencialmente, a gente tem o direito. Mas é que aqui, então, se a gente fosse escrever isso aqui desse jeito, o cara que a gente ia colocar aqui é o próprio A união B, digamos assim. Ou alguma coisa que o contém. Não sei se era Sim, isso. sim, sim. Mas eu tava tentando transformar aquela primeira nessa segunda forma. Essa primeira, na segunda. Que aí o x pertence a seria também uma fórmula que você colocaria para especificar. Entendi. Como faz aqui? De certa forma, os dois O são. meu áudio tá ruim. Pronto, voltei. Às vezes essa minha segunda conta ela cai às vezes, não sei por quê. O que vocês estavam falando? É que eu não escutei, que eu estava escutando só por ela. Não, é o que eu falei que o que eu falei não é tão importante, pode seguir. Tá, tudo bem. Mas sim, você consegue reduzir essa a essa aqui, colocando uma outra P de x apropriada. Acho que eu entendi o que você quis dizer. Então, explicitamente, o axioma da união ele diz o seguinte. Então, para todo f,
existe um C, tal que para todo X, X pertence a C, C e somente C, existe F, tal que F pertence a F e X pertence a F. Então, deixa eu colocar os parênteses aqui, só para praticar. Então, esse C é o cara que está fazendo o papel do união de F na lousa anterior. Okay? Novamente, essa notação faz sentido porque esse cara, se existe, ele é único pelo axioma da extensão. Se existisse um C' satisfazendo isso, então, como essa condição aqui seria a mesma para o C', a gente ia ter X pertence a C', C e somente C. X pertence a C. Então, essa união ela é única. Tá? Então, em particular, a gente já viu agora que a gente sabe fazer uniões arbitrárias, em particular uniões finitas, né? Quando a gente pega a união do par. E aí, com esse tipo de coisa, a gente já tem o poder de fazer alguns tipos de construção mais interessantes, só que ainda falta coisa. O que a gente vai colocar agora, ele é extremamente poderoso. Alguns lugares o chamam de axioma da potência, ele até soa forte, axioma da potência. O axioma, mas eu sou mais humilde, vou chamar de axioma das partes. Porque, sei lá, sou épico demais, axioma da potência. Então, o axioma das partes, ele essencialmente dá para a gente o direito de considerar o seguinte conjunto. Então, dado A, existe esse negócio aqui, P de A, que a gente chama de conjunto das partes, que é a coleção de todos os Bs, tais que B está contido em A. Okay? Então, você tem agora, dado um conjunto, você consegue pegar todos os subconjuntos desse cara e montar um conjunto novo, que você xinga assim, explicitamente. Para todo A, existe um P, tal que para todo X, X pertence a P, C e somente C, o X é um subconjunto do A que você pegou. Então, esse axioma ele permite você criar conjuntos novos, digamos assim, conjuntos com tamanhos, embora a gente não saiba o que é tamanho, mas em velocidade, digamos assim, exponencial. Porque depois a gente vai ver que isso, a cardinalidade disso aqui tem a ver com potência também. Mas aí, só para exemplificar coisas que acontecem, a gente tinha o vazio. Foi o primeiro cara que a gente montou. Quando a gente faz o partes do vazio, a gente vai ter o conjunto cujos únicos elementos são os subconjuntos dele, do vazio. Mas o único conjunto que está contido no vazio é o vazio. Prova-se isso em uma linha, talvez. Então, isso aqui é assim. Agora, se eu pego partes das partes do vazio, isso aqui vai ser o conjunto das partes do conjunto que só tem o vazio. Só que agora, esse conjunto, esse unitário de vazio, ele não é mais um conjunto vazio. Então, eu tenho dentro dele, eu tenho como subconjunto dele o vazio, já que vazio é subconjunto de todo mundo, e tenho ele próprio. E isso esgota todas as possibilidades. E se você vai fazendo, nota que aqui isso aqui é implícito, tá? Aqui tinha 0,
aqui tem um elemento, aqui vai ter 2 elementos, o próximo vai ser 2 elevado a 2, depois vai ser 2 elevado a 3, então você está aumentando drasticamente, exponencialmente os seus conjuntos, e você vai operando isso várias vezes, tá? Então a gente já viu, só recapitulando. Cadê? A gente relembrou os axiomas da extensão e das partes, o axioma da extensão e da separação. Aí a gente viu o axioma do par. Aí a gente viu o axioma... Opa, o que eu fiz? Axioma do par. Aí foi para o axioma da união. E aí agora a gente viu o axioma das partes. Tem um outro axioma... Opa, tem mensagem aqui. Com a negação do axioma do infinito, faz diferença ter potência? Não, não precisa responder agora. Tá, vou pensar já já. O próximo axioma, que a gente não vai entrar muito nele agora, mas seria o axioma do infinito. A ideia dele é dizer que garante para a gente que existe um conjunto infinito. Porque se a gente vai fazendo isso aqui várias vezes, a gente vai aplicando potência. A gente vai estar sempre com coisas finitas. Então, a princípio, a gente não tem garantia de que a gente poderia proceder em aplicar tomar conjunto das partes até o momento em que a gente chegasse a uma coisa infinita. Então, para ter o infinito, formalmente, a gente precisa axiomatizar ele. Então, o axioma do infinito essencialmente vai dizer que existe um conjunto infinito. É uma coisa que pode, para quem não viu isso, pode ser curioso, mas como que eu vou axiomatizar infinito sem falar de cardinalidade? Como que eu vou axiomatizar a existência de um conjunto assim? Aí o jeito que pensaram foi assim. O axioma é esse: existe um conjunto I tal que vazio pertence a I e para todo X, X pertence a I, implica que X união X pertence a I. Ok? É meio estranho isso aqui, mas só observar o seguinte. Se a gente pega o vazio e une com o unitário do vazio, isso já não é o vazio. Certo? Porque o vazio... Então, isso aqui vai ser você pegar o vazio unido com qualquer coisa, dá aquela qualquer coisa, então isso aqui deu esse cara. Então, se você pega um X e une com X, isso não é, em geral, não há razão para você pensar que isso vai ser o próprio X. Então, a gente está acrescentando uma coisa a mais. Para ficar bem mais legal, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar X união unitário de X, vamos dar uma simbologia para isso. Vai xingar assim, X mais 1. O que é esse 1? É um símbolo. O que é esse mais? É um símbolo também. Sem conotações aritméticas aqui. Aí a gente vai xingar de 0. 0, por definição, vai ser o vazio. E eis aí um dos motivos fundamentais para você pensar no 0 como natural. Porque ele surge naturalmente quando você está pensando em conjunto. Agora, quando você faz 0 mais 1 por essa definição, isso é
você fazer o zero, que é o vazio, união, vazio. Aliás, deixa eu fazer direitinho. Vai ser o zero, união, zero. Só que zero é o conjunto vazio. Então, isso aqui é zero, união, vazio. E aí, isso aqui é vazio. Então, vazio. Então, um jeito de você chamar isso aqui é você chamar de... Por que não? Vamos chamar isso aqui de 1. Agora, quando a gente faz o... Nota que tem um elemento, né? Quando a gente faz o 1 mais 1, pela definição, vai ser o 1 união 1. Isso é o vazio unido, porque o 1 é o conjunto que só tem o vazio, unido com o conjunto que só tem o 1, mas o 1 é o conjunto que só tem o vazio. Então, isso aqui vai ser agora, quando une essas duas coisas, isso aqui é um conjunto que só tem esse elemento, isso aqui é um conjunto que só tem esse elemento. Então, a união disso aqui vai ser o cara que tem o vazio e o vazio. E aí a gente xinga isso aqui de 2. Vocês já perceberam, então, que agora eu posso fazer o 2 mais 1, chamo isso aqui de 3. Faço o 3 mais 1, chamo isso aqui de 4. Então, essa condição aqui, de você dizer que o vazio pertence a I, e para todo x, se o x pertence a I, então o sucessor, vamos xingar esse negócio aqui de sucessor de x, o sucessor também está lá, é um jeito de você estar fazendo um conjunto que vai para todo cara. Se alguém está lá, tem mais alguém. Então, isso tá, você conseguiu tirar, abstrair a ideia do que seria infinito, sem usar cardinalidade a princípio. Então, o axioma do infinito diz que existe alguém assim, ok? E aí depois a gente vai trabalhar com esse negócio para definir os números naturais e tal, mas a princípio eu não quero gastar muito tempo com ele agora nessa parte. Depois desse axioma do infinito, faltam essencialmente 3 axiomas. Falta o axioma da substituição, que eu não quero falar dele hoje. Falta o axioma da escolha. Aliás, falta o axioma da regularidade. E falta aqui axioma, né? Axioma da substituição. E falta o axioma da escolha. Esse aqui é muito importante para a gente falar no finalzinho. O axioma da regularidade, ele é meio louquinho e dá para a gente deixar para falar dele depois. O axioma da substituição, para a gente entender melhor ele, seria interessante se a gente parasse e começasse a falar sobre como que a gente faz para discutir relações binárias e, de modo geral, funções, quando a gente está nesse ambiente nesse ambiente axiomático. A gente já está com um bom caminho, que a gente já sabe o que é um par ordenado. Então, daí para a gente definir produto cartesiano e entrar em funções, é um pulo. Só que já temos 1 hora de seminário e eu não sei como está a questão da atenção de vocês, se vocês querem um intervalo, se preferem continuar outro dia, mas porque a coisa está aquecendo aos poucos. No primeiro foi bem bobinho, agora já está ficando mais interessante.
E a tendência é isso ir crescendo em volume de informação. Então, como já tem 1 hora, eu queria saber se vocês querem que eu continue, se vocês acham que dá para continuar depois. Por mim, pode continuar. Tá? Temos um voto para continuar. Pedro Schneider está digitando. Eu não posso opinar. Tá, Priscila não pode opinar. Então, vamos ver. Agora, só para eu rever. Por mim, indiferente, o que for melhor para todos no caso. João, você falou o quê? Perdão? Eu preciso sair agora, mas não é empecilho para quando você quiser. Depois eu Ah, tá. Não é porque vai ficar no YouTube, mas sim. vamos ver, 6h15, eu vou só até 6h30. Eu vou até 6h30, eu só falo de produto cartesiano e como definir função. E aí, no próximo, como a gente já vai ter função, eu falo do axioma da substituição, faço esse negócio e aí fecha direitinho essa apresentação aos axiomas. Acho que dá para ir até 6h30, dá tempo de fazer isso bonitinho. E aí não fica tão cansativo. E aí você também não perde tanta informação. Mas antes, então só para o caso de você sair enquanto estiver falando e eu não perceber, ou outra pessoa sair falando, alguém se opõe a eu postar o vídeo no YouTube, lembrando que as vozes de vocês vão aparecer no vídeo. Vai aparecer no vídeo. Vão aparecer, são vozes, né, plural. Alguém se opõe? Eu posso colocar um pi, assim, quando se a voz de vocês, alguém que se incomode, eu posso colocar um barulhinho. Eu posso cortar também. Por mim, tranquilo. Eu não quero que o Rigid me processe. Nem o João. Nem o Marcos. Por mim, tudo bem também. Por mim, tudo bem. Tá. A Priscila, já falei com ela, por ela, tudo bem também. Eu não sei igual, não me oponho. Foi mal a piada. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, aparentemente todos estão de acordo. Eu gostaria de poder assistir as aulas de novo, porque por aqui o áudio cortou bastante. Mas foi a minha internet. Existe uma curiosidade de que o áudio que eu estou falando também pode ter cortado, porque ele está sendo transmitido do celular para o notebook pelo Discord. Então, o áudio pode estar uma grande porcaria, mas como vocês estão escutando, Aqui eu ouço bem, não corta, não tá tendo problema nenhum. então provavelmente no vídeo vai estar bom, eu espero. Mas então vamos lá. Para a gente poder falar, então, eu vou poder colocar, ok, já tenho a permissão de vocês. Para a gente poder falar do que chama da substituição de um jeito natural, a gente vai precisar ter uma intuição sobre funções. E para falar de funções, a gente precisa de produto cartesiano. Então, como falar de produto cartesiano? Em conjuntos com os axiomas que a gente já enunciou. Então, lembrando que a ideia do produto cartesiano é assim: você tem dois conjuntos x e y, a gente gostaria de ter uma coisa assim. Eu vou escrever de um jeito muito triste, o conjunto de todos os z's, tá? Tais que z, tais que existe a, como que eu vou escrever? Existem A e existe B. Como escrevo isso de um jeito... Eu quero escrever de um jeito ruim, mas de um jeito não tão ruim. Aí eu estou pensando aqui, como que eu escrevo isso num meio termo.
Tá, tudo bem. É desse jeito ruim mesmo. Então, existe existe A e B, tal que... Aliás, existe X e existe Y, tal que X pertence a X e Y pertence a Y e Z é igual ao par ordenado XY. A gente gostaria de alguma forma concluir com os axiomas que a gente tem que existe isso. Que futuramente a gente vai escrever simplesmente assim, ó, XY, tal que X pertence a X e Y pertence a Y. A gente vai escrever assim. Só que por enquanto a gente o modo que o formalzinho seria uma coisa nesse formato. Aí a prova de que isso existe é a gente observar o seguinte: existe um conjunto que contém todos os pares ordenados dessa forma. Se a gente já tivesse o que chama da substituição, dava para usar ele, mas sem ele a gente pode fazer assim. XY, por definição, é o conjunto que só tem esses dois elementos. Um é o unitário do X e o outro é o par não ordenado XY. Então tem só esses dois caras. Então vejam que se eu pego, então, dado A, e isso vai ser muito estranho para alguns de vocês, talvez. Para mim ainda é. Dado A pertencente ao par ordenado, então, se o A pertence ao par ordenado, então, ou esse A é X, ou esse A é XY. Mas se esse xzinho, vamos supor que esse xzinho está no xão, e esse yzinho está no yzão. Beijos. Vai que ele assiste, né? Então eu não vou mandar nenhum recado. Tá, mas xzinho, xão, yzinho, yzão. Então, mas é conjunto, você não vai assistir. Tá, tudo bem. Então, tem isso aqui, mas vejam que esse A, o único elemento dele, que é o xzinho, pertence ao xão. E se for nesse caso, os possíveis elementos dele estão ou em xão ou em yzão. Então, nesse caso aqui, se der esse cenário, o que a gente tem é que A pertence ao conjunto das partes de X. Se der esse cenário, você teve que o A pertence ao conjunto das partes de X união Y, porque isso aqui é um subconjunto da união, do X união Y. Só que, para deixar a coisa mais uniforme, como a gente tem X contido em X união Y, aqui a gente pode dizer, na verdade, que esse A também pertence ao conjunto das partes de X união Y. Ou seja, você pegou um A aqui dentro e mostrou que esse A pertence ao conjunto das partes de X união Y. Ou seja, você mostrou que XY é subconjunto das partes de X união Y. Porque todo elemento dele, você pegou um elemento qualquer, um A. Em todo caso, você mostrou que está aqui dentro. Então, esse par ordenado é um subconjunto disso. Se ele é um subconjunto disso, então significa que ele é um elemento, isso é triste, eu sei, mas é um elemento do conjunto das partes
das partes de x união y. Porque quem são os caras que moram nas partes disso? São os subconjuntos disso. Então, como ele é um subconjunto, ele tem que ser um elemento das partes desse negócio. Portanto, o produto cartesiano que a gente quer, a gente define ele como sendo o conjunto de todos os zzinhos que pertencem ao conjunto das partes, do conjunto das partes de x união y, tais que existe x, existe y, satisfazendo xzinho pertencente a xão e yzinho pertencente a yzão e z igual ao par ordenado xy. Então, ou seja, você pegou esse conjunto gigantesco de subconjuntos aqui, tem várias coisas horríveis aqui dentro, e aí dentro dele você pegou só aqueles que são da forma de par ordenado que você gostaria. Aí pegou todos eles porque você está usando o axioma da separação. Então, formalmente, o produto cartesiano, um jeito de você definir ele é isso. Só que aí a gente vai ter o direito, depois com o axioma da substituição, a gente nunca vai ter que pensar em escrever ele assim. Então, vocês já podem deixar na mente de vocês que o produto cartesiano é isso aqui. xy, tal que x pertence a x, e y pertence a y. Isso aqui é só, digamos assim, o making of desse cara. É assim que ele se apresenta para a gente, é isso que importa dele. Ok? Agora são 6h27. Aí o que a gente vai ver no próximo seminário? A gente vai definir o que é uma relação binária entre dois conjuntos, ou uma relação binária num conjunto só, uma relação binária entre dois conjuntos vai ser um subconjunto disso aqui, ou seja, vai ser um conjunto de pares ordenados. E aí, dentre essas relações binárias, a gente vai dizer o que significa R ser função. E aí, depois que a gente souber o que é uma função, a gente vai poder falar do axioma o axioma da substituição. Ele essencialmente vai dizer para a gente que se você tem uma maneira de, para todo conjunto no universo, existir só um yzinho, isso aqui é a notação para existir único. Para todo x, existe um y tal que uma certa propriedade que depende de x e y é verdadeira. Se você tiver uma propriedade assim, então você consegue meio que fazer, então, fixado o conjunto que você quiser, A, você consegue fazer uma função de A que vai para algum lugar, certo? Tal que pega x e manda nesse único y, tal que P de xy acontece. E o que o axioma da substituição vai dizer para a gente é que essa interrogação aqui, ele vai dizer para a gente que existe um conjunto que faz isso. Então, se você tem um jeito funcional de fazer conjuntos corresponderem a conjuntos, então você sempre consegue montar uma função que pega elementos de um certo conjunto e fazem corresponder de acordo com essa fórmula. Mesmo que essa fórmula ela esteja definida para todo mundo. Você restringe ela e tem uma função. Isso vai ficar mais claro depois. Mas é o que a gente vai ver depois, e aí a gente encerra essa parte de apresentação inicial aos axiomas. Por hoje, só fica aberto agora para dúvidas para vocês. Ou quem não tiver dúvidas, tenha uma boa quarta-feira. Enfim. XY igual a B. Se somente se x igual a y igual a B. É exercício? Sim.
É um exercício. Não é o exercício mais trivial do mundo, mas está longe de ser o pior. Hum. Ninguém? Impression está digitando. Bom, sua voz cortou quando foi falar sobre o que perguntei. O que eu falei é que sim, é um exercício. Não é o pior exercício, mas não é completamente trivial, mas é um exercício assim, fazer, sabe, 10 minutos, assim, no conforto do seu lar. É um bom exercício, assim, ele cria fibra moral. Tá? Bom, se não há mais dúvidas, eu vou parar a gravação. Parar.